A paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, através da sua morte de cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. Os outros princípios chaves para curar a ansiedade. A ansiedade é um dos males do século. A ansiedade é uma doença que muitos não diagnosticam como doença, mas ela é sim uma doença muito falada, mas pouco vista e interpretada. E interpretar bem o que é ansiedade, para trazer uma mudança de aspecto emocional em toda família, na sociedade, em todos os segmentos e pessoas que fazem parte das comunidades, dos países da sociedade. É de suma importância para a vida, porque quando uma pessoa está emocionalmente bem, a sua vida vai estar bem, o seu meio ambiente vai estar bem. Todo o meio ambiente de alguém que está emocionalmente bem e não se encontra em termos de ansiedade, que abrange linhas depreciativas sobre o caráter de cada indivíduo, linhas de pessoas sobre seus feitos nas suas 24 horas no dia, sobre a sua pessoa, e trazendo também para o seu futuro a interdependência de coisas negativas que possam lhe prejudicar quando você cura alguém através de uma conversa, de um assunto, através de uma oração com Deus agindo para abençoar a tua pessoa. Quando alguém é curado através de uma conversa, através de uma oração, porque Deus cura, liberta e transforma. E Deus entra em qualquer pessoa que tem um problema de ansiedade. Isso é poderoso para a vida e traz uma mudança de vida, traz um retrospecto futuro para qualquer indivíduo que faz parte da sociedade, que se encontra nos anseios da ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, ela é fatal. Ela leva pessoas a cometer delitos contra si próprio, a se automutilarem. E, tristemente, muitas vezes, pode ser até que leve a tirar a própria vida. Então, a cura e a libertação da ansiedade na vida de cada indivíduo dessa terra, que se encontra em ansiedade, todos nós nos encontramos em ansiedade, que pode levar a um quadro de depressão e destruição na vida, é importantíssimo a abordagem desse assunto e buscar meios para trazer soluções positivas, presentes no futuro, para todos aqueles que se encontram com ansiedade. E a oração a Deus, em primeiro lugar, é o princípio da cura e da libertação da sociedade. A cura, a libertação da ansiedade na vida de qualquer indivíduo, leva ele a um patamar de qualidade de vida melhor, o livrando de males no futuro presente, como depressões, angústias, tristeza na alma e uma sequência de tempos na vida de ansiedade que pode ser destrutiva na vida de qualquer indivíduo que se encontre em ansiedade. A ansiedade é algo terrível. E orar a Deus, buscar a Deus, que é o único que tem a solução para a ansiedade. E em segundo lugar, muito distante, sobre a permissão de Deus, porque toda a ciência vem de Deus, buscar os meios necessários para se libertar. Falo na ação natural humana da ansiedade, através de meios da ciência, também é importante, onde não podemos ignorar. Mas, em primeiro lugar, dobrar o joelho, orar a Deus, buscar a Deus, para Deus vir com soluções, porque Deus tem a solução para tudo, para curar, para libertar a ansiedade, que pode levar um indivíduo a um quadro pior na sua vida, como depressão e autodestruição, se permitir permanecer em ansiedade, pode chegar a esse quadro. E tirar a ansiedade, lançar fora, jogar, é importante na vida de cada indivíduo nessa terra. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz aqui, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Ao 7 diz assim, a garantia que Deus dá: e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus conhece você, por dentro e por fora. Deus conhece teu coração, tua mente, toda a tua estrutura.
Porque Deus tem uma visão tridimensional. Nós vemos o que está diante dos olhos, mas Deus conhece o ser humano por dentro completamente. Conhece o espírito do ser humano, conhece a alma e conhece a forma material do ser humano e todos os sentimentos que o ser humano traz. Mente, vontade, desejo e coração. E Deus sabe como operar porque Ele é Deus, porque Ele lhe criou um milagre para libertar e curar da ansiedade, para o levar para outros patamares. Mas também a palavra de Deus diz aqui, não estejais inquietos sobre o dia de amanhã. O dia de amanhã, Deus já está cuidando do teu dia. O teu mês, se você confia em Deus, Ele já está cuidando do teu mês. O teu ano, a tua vida, a sua e da sua família, Deus já está cuidando. Então lança fora a ansiedade, joga fora a ansiedade, se desfaz da ansiedade. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar de você. A situação que você acha que é difícil, para Ele é simples, é fácil, porque Deus é Deus do impossível. Entrega a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele cuida de você. Filipenses 4:6 são as declarações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui coisas maravilhosas, poderosas, para a libertação da ansiedade. Entregar todo o seu ser, toda a sua vida a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Como eu li aqui, 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, que é oração, sejam conhecidas em tudo, diante de Deus, pela oração e súplicas, clamar a Deus, com ação de graças, agradecendo a Deus. Quando você toma esse tipo de atitude, esse tipo de ação, Deus entra em ação e toda ansiedade que pode levar a um quadro depressivo é lançado fora de você e você vai se tornar um indivíduo saudável, lançando fora todas as preocupações do amanhã que está entregue a Deus, porque Deus tem cuidado de você e Deus tem cuidado do teu futuro. Esse texto bíblico ele é poderoso, ele é muito maravilhoso. Lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela tem sintomas na vida de cada indivíduo. Irritabilidade no dia a dia, excesso de preocupação, falta de ar, de respiração, mudança no comportamento, o lado emocional, pressões internas sobre o amanhã, pensamentos excessivos sobre algo que possa acontecer, medo do amanhã, angústia e tristeza diariamente, a cada segundo, permanecendo na vida do indivíduo que se permanece em ansiedade, desgaste físico e emocional, sem haver nenhuma ação física para algo, porque você vai ficar desgastado, falta de sono, falta de ânimo, perda de peso, ausência de memorização, a memória fica fragilizada porque você está ansioso, a mente está focada em algo. Diminuição do lado emocional, uma relatividade negativa sobre o que é a sua pessoa. Você sai da sua normalidade. Outro sintoma também de ansiedade terrível são os sintomas da diminuição do teu lado emocional. Você perde o ânimo. E o ânimo é o agente ativador do ser. Tem que estar em ânimo. Você não dá ouvida que está falando. A sua mente e seu coração está envolvido com outras situações. Porque você está ansioso. Nada pode te trazer para a realidade. Porque sua mente e seu coração está em um ponto de algo que pode acontecer ou não pode acontecer. E se vai acontecer, ele vai chegar a você. E não precisa estar em ansiedade. A irritabilidade emocional, a perca da memória, a falta de ar, de respiração. Porque a ansiedade, ela tira a respiração de cada indivíduo que se permanece ansioso. A ansiedade também, ela opera negativamente em cada indivíduo no sentido emocional. Ela traz hipertensão arterial, falta de ânimo, falta de apetite, irritabilidade consistente, sempre está em irritabilidade, perda da memória, perda do ânimo, medo do dia a dia, aceleração dos batimentos cardíacos, desgaste emocional excessivamente, angústias ofegantes, porque está em ansiedade, medo do amanhã, preocupações em cada momento. Isso vai fazer com que perca o apetite, falta de apetite, irritabilidade, batimentos cardíacos super acelerados, nervos fora da sua rotatividade comum, memória debilitada e fraca, porque a concentração da memória está em um ponto comum sobre algo, como eu falei, que pode vir a acontecer ou acontecer, mas não chegou ainda, e a ansiedade leva a isso.
também traz um nível de irritabilidade de caráter constantemente, se tornando até ser uma pessoa em níveis, em certos momentos, de insuportabilidade com outras pessoas, porque a concentração natural de cada indivíduo está sobre algo e isso vai gerar ansiedade. Mas a palavra de Deus diz aqui, como eu estou lendo aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A ansiedade dá também desesperos, dificuldades, mas quem tem Jesus Cristo, quem serve a Deus, que confia em Deus, Deus vai dar a paz que excede todo o entendimento e vai guardar o vosso coração, que é um dos pontos que a ansiedade está atacando, que vai na mente, no coração e no ser do indivíduo. Ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento. Ele vai trazer a estrutura necessária, a calmaria, a solução, mostrando que Ele está no controle de tudo, porque Deus está no controle de tudo. E através do controle de Deus de tudo, você vai ter a garantia da vitória sobre aquilo que Deus prometeu, porque Deus é fiel para cumprir. E se é um desejo pessoal seu, se Deus permitir, vai acontecer. E se Deus não permitir acontecer, é melhor para você. Porque o nome de Deus é um livramento, é um milagre na vida. Então arranca fora, lança fora a ansiedade, porque a ansiedade não vem de Deus, não faz parte de Deus. A preocupação excessiva não vem de Deus. Para acabar com essa irritabilidade, esse mal-estar diário, essa falta de ar, de concentração de memória, essa aceleração de batimento cardíaco, esse medo, essa angústia, irritabilidade consecutiva, para tirar toda a hipertensão arterial, todo o trauma, todo o medo, a falta de apetite e voltar a se alimentar, comer e ficar em paz, porque Deus é fiel. A ansiedade ela pode trazer medo excessivo, ataques de pânico. E sob esses termos de ansiedade, vai perder o sono, porque a ansiedade ela tira o sono. Ela diminui o sono de cada indivíduo. E muitos indivíduos que estão ansiosos, eles não dormem, porque se encontram em ansiedade. A ansiedade não é bom. A ansiedade é antecipar aquilo que vai acontecer para o hoje, porque o tempo de acontecer é amanhã e mais lá na frente. A ansiedade ela é muito destrutiva. E ela pode levar a níveis que o indivíduo não tem condições físicas para suportar aquilo que pode chegar. Porque hoje está a ansiedade, mas o quadro pode piorar. E quando o quadro piora, é ruim, porque a debilitação emocional, física, psicológica, emocional, a perca de raciocínio, da falta de memória, a tradução da realidade, os momentos de realidade que está vivendo, o entendimento pessoal sobre tudo que está ao seu redor, o reconhecimento daquilo que se vive, o que está acontecendo, a falta de importância sobre aquilo que vai ouvir a ser falado, sobre o caso que está se passando, a irritabilidade diária, a transformação pessoal de caráter, não de caráter, elementos de caráter de uma pessoa, mas a transformação pessoal de uma pessoa que tinha um caráter sólido para um caráter completamente desesperado, agindo desesperadamente sobre algo que pode vir a acontecer, se libertando de tudo o que vem de negativo, lançando fora tudo que vem atrair na sua mente. Isso vai lhe ajudar a falar os dados que eu falei aqui sobre o que vem a ansiedade. Porque a ansiedade vai gerar pensamentos negativos, pensamentos que venham contra você, pensamentos destrutivos, pensamentos de autodestruição, e você não vai ter uma atenção plena sobre você mesmo. Você vai lançar fora a atenção plena que é dada a você, que você, todo indivíduo, ele tem que ter atenção plena. A atenção plena é a autovalorização da sua pessoa, daquilo que você é. E a ansiedade pode levar você a perder a atenção plena sobre a tua pessoa. Ela pode jogar fora tudo aquilo que você é como pessoa em momentos de ansiedade. Não é que o seu caráter vai mudar, não é que a sua posição como pessoa vai mudar, mas a ansiedade dele deixa um indivíduo debilitado. Ele não se auto-reconhece, não reconhece suas virtudes, não reconhece o que ele pode fazer. Ele não vai reconhecer a declaração de pessoas, vozes de pessoas, de pontos positivos sobre como sair da ansiedade. Porque o quadro pode piorar. E quando o quadro piora, pode chegar um momento de depressão. E essa autopreservação... São os tipos de ansiedade.
Vou dizer eles aqui detalhadamente. Fobias, transtorno impulsivo, transtorno de sociedade. O indivíduo ele se nega a viver no meio da sociedade. Transtorno do medo. Desentregação da sua pessoa em um meio ambiente. Angústia, falta de volatilidade para ajudar. Desgaste emocional e psicológico de um indivíduo, ele fica paralisado, sem saber como agir, o que fazer. Transtorno do medo, transtorno obsessivo sobre se manter naquele quadro de ansiedade. Transtorno de vulnerabilidade, ele fica vulnerável a ele mesmo, é um transtorno, porque ele não tem como agir. Também a ansiedade traz um tipo de transtorno terrível na vida de cada indivíduo que está em ansiedade. Ele não é submetido a fazer nada. É um transtorno inapto. Ele se torna uma pessoa inapta a não fazer nada. É a ausência de um movimento, de um indivíduo, sobre aquilo que ele fazia, e ele deixa de fazer, ele se ausenta do que é para ele fazer no seu dia a dia, como pessoa, o que ele sempre fez, porque ele se encontra em ansiedade. E esse tipo de ansiedade é uma ansiedade com passos sobre o transtorno depressivo do quadro que vai tomar conta do indivíduo. Ele deixa de fazer. Isso é um tipo de ansiedade. Também tem esse modelo, transtorno de ansiedade pós-traumático. Alguém que passou por momentos terríveis de ansiedade, ele se torna uma pessoa traumatizada, porque a ansiedade tomou conta dele. Ele vive em ansiedade e existe um trauma psicológico pessoal de cada indivíduo que está no quadro de ansiedade, passando para um quadro depressivo. O transtorno obsessivo da ansiedade ele é muito difícil sobre alguém que se encontra. É como alguém está inapto, ele se ausenta em viver. Porque a sua mente, o seu coração está focado em algo. E esse quadro é chegando já praticamente no quadro de depressão. Ela começa com ansiedade, passa por uma depressão, depois por uma alta depressão e pode levar a um quadro destrutivo na vida do indivíduo. Então, os transtornos de ansiedade eles são difíceis. Porque ele acompanha alguém do primeiro passo, que ele entra em ansiedade, até o destruir, se ele não for curado e se ele não for liberto. Porque vai acompanhar. E se torna uma obsessão viver dessa maneira. De pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno de angústia, transtorno compulsivo através do uso de substâncias ilícitas leva alguém a viver em ansiedade. Alguém que usa substâncias ilícitas, ele vive ansioso para usar novamente, porque ele deu um espaço para aquilo que é destruidor entrar na sua vida. E quando ele se vicia, ele vai viver um transtorno de ansiedade para usar aquela substância ilícita, destruidora. Porque ele permitiu se usar, ele decidiu usar. E isso lhe causou um transtorno. E ele fica ansioso para usar novamente. E isso faz parte de uma ansiedade. A ansiedade também, como eu falei, o transtorno obsessivo. O transtorno social é um quadro geral de destruição na vida do indivíduo. É viver em ansiedade, que leva a ser uma pessoa depressiva. Leva esse quadro aí. Mas como eu aqui, estou aqui com a Bíblia, a palavra do Senhor, que nosso Senhor Salvador disse em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cristo aqui, Jesus vai libertar de transtorno de angústia, transtorno de ansiedade social, transtorno de tristeza, transtorno obsessivo, todo tipo de transtorno. A paz que excede todo entendimento vai te livrar da ansiedade generalizada, da fobia, do medo. Todo esse tipo de transtorno. Jesus Cristo de Nazaré livra, cura, liberta, cumpre aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Ele só quer que você tenha fé, que você confie nele,
que Ele está cuidando de você, mesmo no momento difícil que você possa estar passando. Porque Deus é fiel, Deus ama os seus filhos na terra. E se você hoje está em um momento de ansiedade, por algum transtorno, sob os tipos de ansiedade, desses qual eu falei aqui, Deus tem o poder, em um segundo, através do poder da sua palavra, para te libertar, para você lançar fora a ansiedade, para jogar fora esse mal que está em você, que pode levar a um quadro de depressão, e através do quadro de depressão, um quadro destrutivo. E o quadro destrutivo é onde você vai tirar de você a autopreservação da sua pessoa, a sua autocompaixão vai ser lançada fora, você não vai se autorrespeitar, se amar, e vai jogar fora tudo que você representa como pessoa e vai ficar em depressão, que pode levar a um quadro destrutivo. Se você permitir a ansiedade chegar a você. Jesus Cristo de Nazaré, Ele lança fora de você todo o transtorno negativo que vem com a ansiedade, que pode levar a um quadro depressivo, aumentar a depressão para uma depressão generalizada, uma depressão destrutiva, e você vir a ser um indivíduo que vai sair fora de si e viver depressivo, talvez por muito tempo na vida, ou levar a um quadro destrutivo. Jesus cura e liberta de qualquer transtorno de ansiedade que você possa estar vivendo, porque Ele é Deus. Através do poder de sua palavra, Ele cura. Quando você dobra o joelho e conversa com Ele, e fala para Ele, verbaliza com Deus, Ele já sabe tudo o que você está passando antes de você passar. Mas Ele quer intimidade, Ele quer conversar com você. E Ele quer resolver todo o problema que você está passando. Isso vai requerer paciência, tempo e confiança. Porque Deus age na confiança, na fé nele, entendendo e compreendendo que Ele pode agir em um segundo, em toda a situação que você esteja passando, quando se encontra em um quadro de extrema ansiedade, ou no início, no começo de ansiedade, que leva a uma extrema ansiedade, que leva para um quadro depressivo, e um extremo quadro depressivo, que pode levar à destruição do indivíduo. Em toda situação, em todo momento, Jesus Cristo de Nazaré cura e liberta. A Bíblia Sagrada teve depressão. Quando ele ficou sabendo que Jezabel queria matar ele sentou embaixo de um zimbro. Ele se entristeceu. Ele não perdeu a fome. Ansiedade levada à depressão. E ele pede a Deus para Deus tirar a sua vida. Mas o anjo de Deus vem, conversa com Elias. Elias é alimentado. Ele se autoalimenta. E o anjo diz a Elias, Elias, levanta-te, porque muito comprido é o teu caminho. O anjo de Deus trata com Elias no emocional de Elias. E Elias se levanta com aquele ânimo e segue o seu caminho. E Deus dá a vitória a Elias. Glória a Deus. A depressão, ela emerge da ansiedade. A ansiedade, ela começa em um nível baixo e vai subindo de nível, que pode chegar a um quadro que dá início à depressão. E a depressão também, ela começa com níveis. Ela vai subindo, subindo, passando dos limites da depressão, chegando no limite máximo, a um limite destrutivo que pode levar à destruição do indivíduo. Então, se libertar e lançar de lado da ansiedade hoje, no momento, é importante no futuro de cada indivíduo. Todo indivíduo dessa terra passa por ansiedade. Existem quadros de ansiedade e modelos de ansiedade, a qual eu falei aqui. Transtornos de ansiedade, a qual eu citei. E quando você estiver se sentindo mal, sem respirar, preocupação excessiva, medo, angústia, tristeza, preocupação com o amanhã, foque em algo que vai vir ao teu caminho, que já está resolvido, que vai ser solucionado. Lança fora toda essa angústia, toda essa tristeza de você. Jesus de Nazaré disse na sua palavra, está lá em Mateus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de você. Jesus Cristo de Nazaré cuida de você todos os dias. A palavra só diz lá nos Salmos que ele cuida dos seus enquanto dorme. Deus está cuidando de você a todo momento, nas suas 24 horas do dia. Então, está se sentindo ansioso? Está com falta de ar? Está com uma preocupação excessiva sobre algo que vai ser solucionado? Que Deus vai te dar a vitória? Lança fora a ansiedade.
Porque ela não vem de Deus. Não vem de Deus. Lança fora de Deus. Arranca de mim esse pensamento, esse sentimento destrutivo. Arranca esse mal. Eu quero respirar. Eu quero ficar bem em Deus. E Deus vem e Ele arranca porque Ele é Deus. Dobra o joelho, ora, conversa com Deus, porque Ele já tem a solução para todo o problema que você está passando. Porque Ele é Deus. Ele tem a vitória, Deus te ama. E Ele está sempre cuidando de você. Dobra o joelho, verbaliza, conversa com Deus. Em nome de Jesus, fala com Deus. Porque a tua vitória, a libertação, a cura, seja para você, para a tua casa, Deus já tem. Deus já tem a cura, já tem a libertação. Deus já tem a solução antes de você pedir. É só confiar em Deus. Os 8 princípios para a cura e a libertação da ansiedade. O primeiro princípio-chave para a cura e libertação da ansiedade é você confiar em Deus. Confiar em Deus é entregar todo o seu ser a Deus. Confiar em Deus é mostrar a Deus o quadro geral de tudo aquilo que está passando. Confiar em Deus é saber que o mover de Deus não é o seu mover, que o plano de Deus não é o seu plano, que o agir de Deus não é o seu, os pensamentos de Deus não é o seu, como diz lá em Jeremias, que os nossos pensamentos são maiores do que os seus. Os pensamentos de Deus é maior do que o seu. O plano de Deus é maior do que o seu. Os planos de Deus, eles prevalecem sobre os seus planos. Os objetivos e propósitos de Deus, eles prevalecem sempre sobre qualquer objetivo e propósito de qualquer indivíduo nessa terra. Então, tudo de Deus é maior do que você. Porque antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele sabe tudo o que você está passando. E Ele tem a cura e a libertação sobre qualquer problema na sua vida. Ele tem tudo o que você precisa para você obter vitória. E na ansiedade não é diferente. Então, confiar em Deus, quando está em ansiedade, é de suma importância. Porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como cuidar. Ele entende cada indivíduo dessa terra. Ele entende os pensamentos. Ele conhece o corpo do indivíduo. A massa cefálica, o cérebro, esse cérebro cinza de 1,3 kg, ele conhece todos os órgãos do corpo, toda a cadeia de DNA de cada indivíduo, toda a fibra de DNA, todo tipo de humano que existe na terra, seja na alma, no espírito, no ser, Deus conhece. Deus tem solução para tudo. Na vida espiritual, material, na vida física, na vida da família, qualquer área de segmento da vida de um indivíduo, Deus tem a solução para tudo. E o que Deus tem é infinitamente maior e melhor. E na libertação e na cura da ansiedade, Deus já sabe como tratar e como libertar e como curar. Mas você tem que confiar nele. Porque Deus não vai fazer como você quer. Ele vai fazer como ele quer. E a forma como ele quer é perfeita, é poderosa e te dá vitória. O segundo princípio-chave para curar a ansiedade, para se libertar da ansiedade, é você saber de quem você é filho. Quem serve a Deus, quem é obediente a Deus, quem é filho de Deus e reconhece, sabe quem é o seu Pai Santo e Eterno, vive tranquilo e lança fora toda a ansiedade. Ser filho de Deus é privilégio. Porque o próprio Deus nos chama de filhinhos na sua palavra. É uma forma carinhosa, amorosa de um pai que nos ama. De um pai que deu o seu próprio filho para morrer por mim e por você, pelos nossos familiares e pelo mandado na cruz do Calvário, sobre uma morte de cruz, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, um Deus que deu o melhor que Ele tinha por mim e por você, Ele sempre tem o melhor para você. E quando você aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. Teu nome escrito no livro da vida. E passa a ter o direito de morar na eternidade com Deus. Mas enquanto você não sai daqui da terra, enquanto você está aqui na terra, enquanto não chega o momento que Deus vai te tirar da terra, porque a partir do momento que um indivíduo salvo, ele morre aqui na terra, quando ele abre os olhos para o céu de glórias. Ele vai para o céu. Mas aqui na terra, Deus cuida de você. Então lembre-se de que você é filho. Filho, filha, a palavra aqui.
Lembre-se de quem você é filho. Saiba que o teu pai tem sempre o melhor para você. Saiba que o teu pai está cuidando de você. Ele sabe o que você está passando. O próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, para ele estar à direita de Deus, o Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofreu. No seu ministério de 3 anos, ele foi perseguido. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele foi julgado por Pilatos. Julgado por aqueles que ele veio para salvar, para ter o direito à salvação. Ele morreu na cruz do Calvário, com pregos pregados nas suas mãos e nos seus pés, com a coroa de espinhos. Mas quando ele fala para Deus, está consumado, ele entregou sua vida a Deus, ele deu a vida por mim e por você, para que tivemos o direito de morar no céu de glórias, viver a eternidade, através da sua morte e cruz, para que eu aceita como único, suficiente Salvador das suas vidas. Então Deus deu o melhor que tinha por mim e por você, para que fomos filhos dele. E quando você aceita Jesus, Deus vai cuidar de você todos os dias da sua vida. E a ansiedade, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum inimigo tem poder sobre você. Porque Deus é contigo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. Confie em Deus. O terceiro princípio-chave para você curar e se libertar da ansiedade. Não acredite nas mentiras do inimigo sobre o quadro geral, sobre aquilo que você está passando. O inimigo, ele é mentiroso, mas ele não tem poder sobre a tua vida. Para o inimigo tocar em Jó, ele teve que conversar primeiro com Deus. Ele tocou em tudo em Jó, mas não tocou na vida de Jó, porque Deus ordenou. O inimigo não tem legalidade sobre a vida de ninguém. Ele é uma criatura. E Deus tem poder sobre ele e os seus anjos. São a ordem de Deus. Deus destrói todo o inferno. Glória a Deus. Então não acredite naquilo que o inimigo diz quem você é. No que ele diz que vai acontecer. Ele está trabalhando no teu psicológico, no teu coração, para você acreditar coisas negativas sobre você, que não pertencem a você, que você não é e não vai acontecer. Ele vive batalhando na mente, lançando mentiras sobre você, sobre a tua situação. Então descansa o coração, não olha, não dá credibilidade para tudo o que é negativo que venha nos teus ouvidos, lançado pelo inimigo, porque ele lança. Ele usa pessoas para lançar sobre você palavras negativas de autodestruição. Ele joga setas na mente para você se auto-perturbar e pensar até em se destruir, porque ele quer que você seja destruído. Não acredita nas mentiras do inimigo. Confie em Jesus de Nazaré. Aquele que vence o inimigo sempre venceu e continua vencendo. Ele venceu o inimigo no céu, venceu o inimigo aqui na terra, na cruz do Calvário. Sempre vai vencer o inimigo. E o final do inimigo é lago de fogo e enxofre, a morte eterna. O final do inimigo já está decretado dele, seus anjos. E o final daqueles que servem a Deus é vida eterna, gozo eterno, no céu de glórias, contemplando nosso Deus face a face na beleza da sua santidade. Não dá ouvidos a coisas, pensamentos negativos que vêm na tua mente. Não dá ouvidos. Não dá ouvidos. Reconheça quem você é. A pessoa que você é. As virtudes que você tem. Saiba que Deus te ama, Ele deu Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. E não dê ouvidos a mentiras do inimigo, que vai levar um quadro pior. Vai sair da ansiedade, que vai te levar a um quadro depressivo e pode te levar à destruição. Mas dobra o joelho, conversa com Jesus, para Ele repreender esse mal. Deus, repreende toda ação do inferno contra a minha vida. Em nome de Jesus, que Deus vem e repreende, e você vai estar sã, psicologicamente, com a ansiedade fora e em paz, em nome de Jesus. O quarto princípio-chave para a libertação da ansiedade, para não levar um quadro destrutivo através de uma depressão, é você se alimentar da palavra de Deus e confiar e ter fé nele. A palavra de Deus tem histórias lindas de libertações, de curas, palavra de fé e vida, porque Jesus Cristo ele é vida. E quanto o inimigo é destruição, ele mente. Não acredita nas mentiras do inimigo, que foi o terceiro princípio-chave que eu te falei, que eu falei aqui no vídeo. Acredite em Jesus Cristo Nazaré e sobre o que Ele diz sobre você e quem você é. A verdade sobre você é só Deus que te conhece.
Ninguém sabe a verdade sobre você. Você não se conhece completamente, mas Deus te conhece. Então lê a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz sobre você. Sobre o amor de Deus sobre você. Os milagres de Jesus Cristo. O poder de Deus, esse Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Dentro da presciência de Deus, Deus tem algo poderoso. Dentro da ciência de Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E dentro da onipresença de Deus, ele tem a presciência. Deus sabe de tudo antecipadamente. Nada daqui a 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 2 horas pode te afetar. Porque Deus chega primeiro e destrói. Deus já está na frente de todo o futuro da humanidade. Deus sabe o futuro de todos os seres humanos na Terra. Desde que nasceu, antes de nascer, desde a origem até o seu final. Até o final de cada ser humano nessa Terra. Deus sabe de tudo porque Ele é Deus. Então leia a sua palavra, que tem histórias poderosas, lindas, de vitórias que Deus deu ao seu povo. Deus deu a vitória a Elias quando ele estava em depressão. Deu a vitória a Davi, que foi perseguido 10 anos implacavelmente por Saul. Fez José ser um governador. José passou momentos de angústia, de ansiedade e tristeza. Ele foi preso, foi julgado na casa de Potifar. Deus curou, libertou, operou milagres maravilhas. E Ele continua operando. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sem ter uma solução. Os médicos falou para ela, olha, não tem jeito. Mas quando ela encontra Jesus, e toca Jesus, Jesus a cura. A Bíblia não relata, mas essa mulher passou por momentos de angústia e tristeza, de ansiedade para ser curada daquele mal. O cego Bartimeu, o cego do tanque de Betesda, a filha de Jário. Jesus chega e diz, levanta-te, talita cumi. Lázaro, que Jesus ressuscitou, morto depois de 3 dias. Leia a palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida, e eu recomendo para você ler. Que tem a solução para a libertação da ansiedade, para a cura de todo o mal que você está passando, e mostra que Deus é fiel e que te dá a vitória sobre todo o mal que vem acontecer contra você. O 5º princípio-chave para a libertação da ansiedade. Lembre-se, o que Deus já fez por você. Os milagres que Ele já fez na tua vida. O amor de Deus para a tua vida. Lembre-se disso. Cada indivíduo nessa terra que serve a Deus tem experiência com Deus. E muitos indivíduos dessa terra, Deus já livrou, já abençoou para que o mal não acontecesse a ele. Tem que se lembrar. Só o fato de você nascer já é um milagre. Nós lutamos ainda na fertilidade contra 499 bilhões de sêmens para nascer. Deus permitiu você nascer. Você já é um milagre. Você já é vencedor. Você precisa entender que você já é vencedor. A palavra de Deus diz para aqueles que o servem que somos mais do que vencedores. Quem serve a Deus é mais do que vencedor. Como eu sempre falo, o cara que vence, ele vence hoje e talvez nunca mais vença. Seja qualquer indivíduo nessa terra. Mas quem serve a Deus é mais do que vencedor. Vive vencendo. Lembre-se do que Deus já fez por você. Os livramentos de morte que Deus te deu. Os livramentos que Deus te deu sobre aquilo que você não viu. Livramento sobre a tua mãe, teu pai, teus irmãos, toda a tua parentela, toda a tua família. As portas que Deus abriu para você durante toda a tua vida. As oportunidades que Deus te deu. O pão de cada dia que Deus coloca na tua casa. A tua saúde. Tudo o que você tem, independente do seu meio social que você vive, Deus está te abençoando. É sempre preciso entender que cada indivíduo que vem à Terra, ele não tem uma vida igual ao outro. Todos nós temos uma vida distintas e diferentes. Mas o mais importante dessa Terra é a salvação da alma, que é passar a eternidade no céu de glórias com Jesus de Nazaré, com o nosso Deus Pai Santo e Eterno, nosso Deus maravilhoso, Criador do céu, da terra e do universo, e não no inferno com o diabo e seus anjos, que vem para matar, roubar e destruir, e lança as mentiras na tua mente, para você ficar mais ansioso, levar a um patamar de destruição e morrer. Não acredite nas mentiras do inimigo. Mas lembra o que Deus já fez por você. E Ele continua fazendo. Mesmo se você hoje se encontre em um quadro de ansiedade, Deus está trabalhando a teu favor. Dobra o joelho, ora, conversa com Deus, louva, jejuma. Pede oração pela situação, fala com Deus. Ele tem a solução e traga à memória tudo o que Deus fez por você. E Ele continua fazendo.
Se você estiver em ansiedade, Deus está trabalhando a teu favor. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando a teu favor. Ele não para, Ele não dorme, Ele é Deus. Ele está trabalhando a teu favor. Ele vai te libertar de todo quadro negativo que você esteja passando, ou algum familiar teu, e vai te dar vitória. O sexto princípio-chave para a libertação e a cura da ansiedade é viver uma vida de gratidão. A gratidão é algo maravilhoso. A gratidão faz você subir de nível. A gratidão ela traz sucesso. Ela é libertadora. A gratidão faz você viver alegremente, independente como você esteja vivendo. Porque ela vai trazer à sua memória tudo o que você já viveu. Mas trazer o entendimento, o que você está vivendo hoje, não é o que você pode viver amanhã. Não é o teu futuro. Se você está em um quadro de ansiedade hoje, não quer dizer que essa ansiedade vai te seguir durante toda a tua vida. Isso vai ter um fim. Então a gratidão faz com que você se alegre. E quando você se alegra, todo o teu ser, todo o teu corpo, toda a tua estrutura se alegra junto contigo. E ao se alegrar junto com você, vai lançar fora a ansiedade. Porque a gratidão, ela lembra tudo que você viveu de bom e vivenciou, você, sua casa, sua família. Ela lembra que você é, mesmo que você se auto-julgue. Porque, como eu falei, a ansiedade, ela traz transtornos. E um dos transtornos da ansiedade é a gente se auto-julgar, é se colocar para baixo, não ouvir conselhos positivos. Traz esse transtorno, o transtorno obsessivo de não querer mais viver, que pode se passar por um quadro depressivo e vir a morte, como eu falei, vir a destruição, nas minhas palavras aqui. Mas a gratidão ela é muito linda. A gratidão vai lembrar você quem você é. É uma alta aceitação sobre a sua pessoa, sabendo o que você é, as virtudes que você tem. A pessoa vitoriosa que você é, como eu falei, só de nascer já saímos vitoriosos para a vida. Então agradeça a Deus por tudo. Quando você agradece a Deus, Deus entra em ação. Deus não gosta de murmuração, mas de gratidão. Ele entra em ação e te liberta de tal situação que vocês possam estar passando, que envolve o quadro de ansiedade, que pode levar à depressão e à destruição, de acordo com o nível e o tempo do que você está vivendo. Agradeça a Deus, tributa a Deus, dobra o joelho, glorifica. Diz que Deus é bom, que é maravilhoso. Glorifica o nome de Jesus, louva ao Senhor, adora ao Senhor. Clama a Deus, se derrama perante Deus, coloca a testa no pó, o joelho no chão, pula, grita, dá glória a Deus, agradece a Deus por tudo, que Ele vai te libertar dessa ansiedade. E além de você vai agradecer a Deus, quando você se alegra, você auto-liberta também, naturalmente falando, de qualquer quadro de ansiedade que você está passando. Mas, em primeiro lugar, orando, louvando, adorando a Deus. E Ele vai entrar em ação, porque Ele é Deus, e vai tirar de todo quadro ruim, negativo que você esteja passando. Vai lembrar que você é, a pessoa que você é. Vai te libertar de toda ansiedade e vai te dar a vitória sobre o inimigo, sobre todo o mal que você esteja passando. Porque... um princípio-chave para a libertação da ansiedade é você se lembrar que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel. Ele cumpriu no Antigo Testamento. Ele disse para Abraão, vou te levar para uma terra. Abraão foi para uma terra que ele não conhecia. E Abraão foi abençoado. Ele deu um filho a Sara, mulher de Abraão, aos 90 anos de idade. Ele fez José ser o governador, Davi ser rei. Fez Pedro ser pescadores de homens. Ele fez Saulo virar Paulo, um dos maiores evangelistas, o maior do Antigo Testamento. Porque ele é fiel para cumprir. Tudo o que Deus falou na sua palavra e promessa, Ele cumpriu. Tudo o que Deus disse antes foi cumprido. A vida do Messias, através de Isaías, Malaquias, Zacarias, que Jesus vinha à terra para salvar mim e você, através da sua morte de cruz. Deus cumpriu. Porque Deus é fiel. Então, se Deus tem promessa na tua vida, descansa, joga fora a ansiedade, lança fora todo o pensamento ansioso, todo tipo de tristeza, de angústia, porque Deus vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Se tem promessa de Deus, está vivo, Ele vai cumprir. Você não vai agora, você não vai ser destruído agora, nada de ruim pode te afetar. E o que estiver passando nesse exato momento, se for algo negativo, é Deus te preparando, te capacitando para te entregar a bênção que Ele quer te entregar. Ele está apenas trabalhando no teu ser, a tua pessoa, para uma melhora do teu caráter,
desenvolvimento, de conhecimento sobre vida, para você abençoar aquilo que Deus vai te dar. Então, lança fora a ansiedade. Tem um momento difícil, passando, tá difícil o momento, lança fora a ansiedade. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Traz a memória, lembra-se na mente, no coração, na alma, sobre aquilo que Deus falou, que Ele te prometeu, porque Ele vai cumprir. E como Deus é fiel para cumprir, porque Ele é fiel, lança fora a ansiedade, joga fora a tristeza, a angústia, o medo. Está em uma situação contrária, adversa, vivenciando hoje, Deus vai te libertar, Deus vai curar. A notícia é de vitória, a notícia é de bênção, de milagre, não é destruição. Deus já tem a solução para o problema que você tem em sua casa, sua parentela. A vitória é certa em nome de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir, porque Ele ama. Deus amou é justiça, mas o maior segmento, o maior ponto do caráter de Deus, o maior elemento do caráter de Deus é o amor. O amor é acima da justiça. Deus ama, Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. E Ele vem cuidando de você. Então lança fora todo medo, toda ansiedade, toda depressão, porque Deus é a vitória. O oitavo e último princípio-chave. Se Deus é contigo, se Deus é com você, você já tem vitória. Se Deus é contigo, tua vitória já é certa. Nada pode te parar. Macumba, feitiçaria, inveja, magia. Aproximação de pessoas contrárias não vai te parar. Oração contrária, Deus não recebe. Nada influencia Deus. Desejo contrário, olho grande, malícia, inveja. Deus destrói tudo em nome de Jesus. Deus te dá vitória sobre os teus inimigos carnais, sobre os teus inimigos espirituais. Deus destrói o inferno, Ele abala o inferno para te dar vitória. Ele dá ordem para te dar vitória. Se Deus é contigo, a vitória é certa. Você vai viver a vitória, já está vivendo vitória. Você já está de posse de vitória, mesmo antes de receber a vitória. Por quê? Porque Deus é contigo. A vitória já é decretada, já é certa. O teu caminho, a tua direção, caminho e direção de vitória. E nada pode impedir. O inferno não pode impedir porque destrói o inferno. Ser humano mal intencionado não pode impedir. Nada pode impedir. Nenhum desejo contrário pode impedir. Ninguém pode impedir a tua vitória, porque quando Deus determina, se Ele é contigo, Ele vai cumprir e vai te dar a vitória. E nenhuma depressão, nenhum mal-estar, nenhuma ansiedade terrível que venha tomado conta de você, vai impedir de Deus te libertar e te curar. Se Deus é contigo, a vitória é certa em nome de Jesus. Descansa o coração, descansa a mente, porque Deus é contigo. Lança fora todo o mal, joga fora todo o medo, toda angústia, toda tristeza, porque Deus é contigo. Arranca todo esse mal-estar que está em você hoje, porque amanhã é dia de vitória. Hoje é dia de vitória. Você está vivendo em vitória, porque Deus é vitória na vida dos seus filhos e seus servos. Se Deus é contigo, Deus vai fazer da melhor maneira possível para te dar a vitória. Você vai abrir um sorriso, seu coração vai se alegrar, o seu ânimo vai crescer. Você vai se ver como outra pessoa, melhor ainda do que você é, porque você passou pelos momentos de adversidade. Você aprendeu, você foi lapidado, lapidada. E hoje você está de posse de vitória, porque Deus te deu a vitória. A ansiedade, a depressão, nada pode te vencer. Deus destrói o inferno, destrói toda ação do maligno contra a tua vida. Ele destrói toda ação humana mal intencionada contra a tua vida. E Ele te dá vitória porque Ele é Deus. Se Deus é contigo, você já está de posse de vitória. Em nome de Jesus. É só orar, louvar, adorar, jejuar, buscar Deus, porque você já está de vitória contra você. Nada. A sua vitória já é certa em nome de Jesus. Se Deus é contigo, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza vai te abater. Deus vai te dar vitória, seja sobre qualquer situação que você esteja passando. Está orando por um familiar seu, um parente seu, Deus vai dar vitória a esse parente por causa da tua oração. É só dobrar o joelho, se alegrar, pedir para Jesus tirar toda a ansiedade, porque Ele dá vitória aos seus filhos que servem na terra, que são obedientes a eles, de acordo com o querer e a vontade de Deus em cada vida.
Deus trabalha diferente em cada vida nessa terra. Cada ser humano que vem à terra, que serve a Deus, Deus vai tratar diferente, vai trabalhar diferente e vai ter uma intimidade diferente, porque Ele é Deus. Mas a tua vitória, se Deus é contigo, já está decretada. Lança fora a ansiedade, joga fora a tristeza, tira todo o medo, toda angústia, todo tipo de início, começo de depressão, lança fora agora. Se Deus é contigo, Ele já te deu vitória. Você não vai receber, você já recebeu vitória. Então lança fora. Porque quando chegar o momento certo, que Deus disser assim, cheguei, filhos meus, é o momento que Deus te dá a vitória. Deus é fiel, Deus é fiel. Lança fora a ansiedade, joga fora o medo. Porque Deus vai te libertar, te curar e te dar vitória sobre todo o mal, em nome de Jesus. Descansamento do coração e alma, porque Deus é Deus de vitória na tua vida. E aplique os outros princípios, as outras chaves principais, princípios chaves, porque chaves nada mais é do que princípios, que eu citei aqui no vídeo, para abençoar a sua vida. Vamos ler a palavra do seu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, pura, maravilhosa e santa, de Gênesis e Apocalipse. Estou aqui com a palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida. A palavra de Deus diz aqui, no livro de Mateus 14, 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Para Deus não tem problema grande ou menor. Tudo para Deus é possível. Para nós existem níveis de problemas. Somos humanos, pó da terra. Mas para Deus tudo é possível. Confie em Jesus, dobra o joelho. Ele já está no teu futuro. Ele já está lá na frente para te dar a vitória sobre o problema que você vive hoje. E a situação que você vive hoje, se é contrária, está te levando a uma ansiedade. Lança fora a ansiedade. Jesus disse, a sua palavra, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Está lá em Mateus. Porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus Cristo toda a ansiedade, porque ele cuida de você. Todos os dias da tua vida, 24 horas por dia. Lança a tua ansiedade em Jesus Cristo de Nazaré. Está ansioso por algo que vai chegar amanhã? Já tem resposta, algo de bom? Descansa o coração, vai chegar. É só descansar. Não deixa a ansiedade partir para o início de depressão, virão a depressão crônica e poder trazer, talvez, ou trazer uma situação destrutiva para a tua vida. Você tem muito o que viver na terra, como Deus falou para Elias. E a situação de hoje não vai te parar, você vai seguir firme, confiante, acreditando, louvando e adorando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é cura e libertação de qualquer área da tua vida, tua família e sobre aquilo que você precisar, de acordo com o querer e da vontade de Deus, porque Ele é Deus para salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu de glórias, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o aceita como único e suficiente Salvador de suas vidas. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de glórias, porque Deus te ama e Ele é fiel para te curar, te libertar hoje e te dar vitória amanhã. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é tudo nossas vidas, o Criador do céu, da terra e do universo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é fiel. Amém.